Alô, quem tá aí? Hoje nós vamos falar de Warhammer. E eu já quero te jogar para um lugar, pra um campo de batalha eterno, onde chamas rubras lambendo crânios empilhados, tambores de guerra ecoando como batimentos cardíacos acelerados. Esse é o reino de Khorne, o deus do sangue, uma entidade suprema da raiva e da violência do universo do Warhammer Fantasy. Mas e se eu te dissesse que existe um mini-Khorne dentro de nós? Então, dissecar como que os surtos de ira eles podem acionar o mesmo circuito de recompensa, aquele conjunto de áreas cerebrais que libera dopamina, que nos faz desejar por chocolate, por sexo, ou por essa sensação que pode se tornar tão viciante quanto um refil de refrigerante turbinado de açúcar. Bora lá? Em poucas gotas aqui, vamos entender quem que é Khorne, tá? Pra gente seguir nossa analogia. No Lord Warhammer Fantasy, o Khorne, ele é uma entidade. Ele reina sobre os guerreiros que vivem para derramar sangue. No idioma demoníaco, sangue para o deus do sangue, crânios para o trono de crânios. Esse é apenas um slogan, né? O bordão dele. Na verdade, ele é mais do que isso. Ele é um mecanismo divino. Cada golpe do machado alimenta sua existência. Ele preza pela magia. Diplomacia ou piedade só aceita ali com combate corpo a corpo, nada disso. Onde a adrenalina é o ódio que borbulha. Isso vai juntando e vai pegando esses detalhezinhos aqui, tá? Me acompanha aqui. Essa devoção brutal, ela tem paralelo com a nossa biologia. A raiva, ela também alimenta nossos sistemas neurais, que, de certa forma, parecem pedir mais, mais, mais. E, de fato, a raiva, ela é como se fosse um chute inicial. Quando algo ameaça o nosso senso de justiça, sejam chefes descumprindo uma promessa, ou um carrinho ali furando a fila, a amígdala, o seu sensor de perigo, ele vai disparar um alarme. E em milissegundos, o hipotálamo, que é a parte central do nosso comando hormonal, ele vai convocar o eixo HPA. Isso vai liberar muito cortisol. Esse combo, ele prepara os músculos, ele aumenta a frequência cardíaca, ele envia a mensagem de luta. Logo depois, entra a cena, o núcleo accumbens, que outra regiãozinha liga ao nosso circuito de recompensa. Ele despeja toda aquela dopamina, reforçando a sensação de poder e do eu controlei essa ameaça, eu sou o melhor, eu que mando aqui. Tipo aquela sensação de prazer quase quente, depois de soltar os cachorros numa discussão, sabe? Já fez isso? Já sentiu isso? Não? Então, vamos para um outro caso hipotético aqui, tá? Vamos falar do Carlo, não Carlos, o Carlo. Ele tem 32 anos. Ele procurou terapia depois de perceber que ele sente falta de brigar quando tudo está muito calmo. O Carlo, ele relata ondas de energia agradavelmente elétricas cada vez que ele grita, que ele soca a parede. Ele descreve a sensação como se fosse um shot de espresso. Nas avaliações neuropsicológicas que a gente fez, a gente notou uma impulsividade e um uso crônico de estimulantes e energéticos, tá? E ao mapear aquelas rotininhas do dia a dia dele, surgiu um padrão. Discussões são válvulas para dopamina. Sem conflito, ele busca café forte ou mesmo videogames ultraviolentos, não um game de fato, tá? Mas a interação de trash talk, de soco no sofá depois de errar um gol no FIFA, entre outros substitutos que fazem com que ele reative esse circuito. Pá! Batata! Ele estava viciado em raiva. E para a gente entender isso então, o que significa? Vamos olhar para dopamina, a nossa moeda da motivação. A dopamina, ela não é bem o hormônio do prazer, tá? Isso é uma falácia. Ela tem mais a ver com o motivo, com o movimento, tá? Então, dopamina, ela busca algo, né? É eu buscar algo. Por exemplo, prazer. Ela funciona como um marcador de relevância, sinalizando que algo merece a nossa atenção. Por isso que a dopamina tem a ver com nossa atenção e planejamento também, né? No momento da explosão de raiva, o núcleo accumbens, que a gente acabou de falar, ele vai liberar a dopamina, que sustenta a agressão, assim como sustenta a busca por açúcar, por sexo ou por likes na rede social. Aquele dedo que coçou para dar o like na mulher de biquíni, no homem sarado fazendo bolo ou no vídeo de briga que viralizou. Para o cérebro, qualquer comportamento que gera dopamina tem potencial de vir a ser uma recompensa condicionada, um aprendizado que liga a ação a uma sensação boa. E é aqui que surge o perigo. Se cada vez que a gente explode, a gente também sente um alívio e ainda uma onda dopaminérgica.
esse padrão se cristaliza como um hábito forte que lembra um vício. Porém, a dopamina, que ela é consolidada para esse hábito, tá? Ela não é aquela questãozinha do 21 dias para formar um hábito, isso é besteira, tá? Sem motivo, sem dopamina, não tem hábito, não tem rotina, tá bom? Trazendo esse entendimento, então, por uma comparação breve, tá? Vamos olhar para a raiva comparando com o açúcar, tá? O açúcar simples, ele vai elevar a glicose em segundos. Isso vai estimular a produção de dopamina em doses que podem eclipsar alguns alimentos naturais. De forma análoga, a raiva aguda, ela pode liberar picos de dopamina, só que nesse caso ela vai mais impulsionar por conta da adrenalina e da noradrenalina. No longo prazo, tanto a fúria recorrente quanto os binges de doces, eles vão alterar a densidade dos receptores de dopamina na nossa cabeça, que são as portas de entrada para esse neurotransmissor. Isso vai levar à tolerância. Então, o cérebro sente que é preciso mais estímulo para obter o mesmo barato. Pensa que é como aumentar o nível de dificuldade. Você precisa de um combo maior para causar um dano igual. Em cérebros saudáveis, o córtex pré-frontal, aquela área do controle executivo aqui na frente, ela vai entrar em ação. Depois da primeira fagulha, vai dizer assim, ó, ei, não vale a pena quebrar tudo não, calma lá. Só que em algumas pessoas, por exemplo, quem tem uma predisposição genética, a trauma de infância, ou mesmo o TDAH, essa região ela vai demorar, vai falhar em modular essa amígdala. Qual que é o resultado? Uma espiral dopaminérgica que vai avançar sem freio, um turbilhão, tá? Mostrando um circuito de feedback truncado. Agora, me responde aqui, tá? Quando foi a última vez que você se arrependeu de uma explosão de raiva, logo minutos depois? Esse é como se fosse um alerta do seu pré-frontal falando, puxa galera, foi mal aí, vacilei, não devia ter falado ali aquele negócio, viu? Enquanto você pensa sobre isso, já clica no like, compartilha e se inscreve no canal. E não só isso não, tá? Tem muito estudo de ressonância magnética funcional mostrando que outra regiãozinha do cérebro, o ventral, o estriado ventral, que faz parte do estriado, ele fica ali no núcleo accumbens também. Ele vai acender durante agressões proativas, que são aquelas iniciadas sem provocação imediata, buscando vantagem. Pesquisa de roedor e mesmo humano indica que esse padrão ele é reforçado, e o sujeito não só remove a ameaça, mas ele gosta do ato. Em termos mais evolutivos aqui, a agressão bem-sucedida traz território, traz status, traz parceiro. Lembra que eu te falei? Dopamina é sobre movimento de busca, movimento para conquistar algo. Logo, faz sentido que seja recompensador. E o ponto é que hoje o território ele pode ser uma vaga de estacionamento, uma faixa na rua, uma mulher na festa, um relacionamento recompensador ou mesmo qualquer situação que gere dopamina para você. Até situações não saudáveis a longo prazo, vindos de uma memória traumática de primeira infância. Falei assim para não jogar muito na sua cara sobre o abandono, o abuso, a negligência emocional que você pode ter sofrido e que afetou o teu sistema de recompensa, tá bom? Mas enfim, pensando nos impactos psiquiátricos, tá? As explosões frequentes de raiva, elas elevam o risco de uma pressão alta, de um abuso de substância, de depressão e, ironicamente, recaídas em açúcar e álcool como calmantes. Vamos olhar um pouquinho para o neurodivergente. Pessoas com TDAH ou com algum transtorno de personalidade borderline, eles vão relatar ciclos de raiva, alívio e culpa, parecidos com esse binge e purge da bulimia, tá? E a frustração, ela vai engatilhar a raiva. A raiva gera dopamina, a dopamina reforça o comportamento, até a culpa derrubar tudo e o ciclo se recomeçar. E aqui está diferente da bipolaridade, tá? Na bipolaridade, o comportamento ele é sustentado por semanas, meses, e só então que ele vai abaixar e ciclar, pois está meio que cego de mania, né? Mania de grandeza, da bipolaridade, o que não gera culpa. Diferente da desregulação emocional impulsiva do TDAH e do borderline. TDAH genético, borderline epigenético, beleza? Mas vamos voltar um pouquinho para o corne, né? Para o seu corne interior aqui. E pensar nas intervenções inspiradas nele, mas inversas, tá? Registro de gatilhos é a primeira que a gente precisa falar aqui. Mapear cada chamada do corne interno, o seu Deus da raiva, da destruição. Essa parte emocional que você guarda aí dentro para te proteger. Treino de pausa cada 6 segundos. É o tempo mínimo para o seu córtex pré-frontal regular a senha de administrador e decidir o que fazer. Em outras palavras, controlar o impulso, trocar desejo por motivo. Número 3. Exercício físico intenso. Isso canaliza adrenalina sem dano.
vai liberar miocinas, vai liberar endorfinas, são analgésicos naturais. Mindfulness, atenção plena, melhora a conectividade entre o pré-frontal e a nossa amígdala. Ele não vai matar a raiva, mas ele vai ensinar a observar ela para que ela não se sinta sozinha dentro da prisão, da repressão, e quando sai, destrói tudo e todos, tá? Número 5, terapia dialética comportamental, famoso DBT. É uma técnica de tolerância a estresse e regulação de emoções na psicologia. Tá? Pegou? Fácil? Agora é só aplicar. E para isso a gente reforça o entendimento. Alguns estudos sobre açúcar e humor. Tá? Tem revisão boa, recente, que associa o consumo elevado de açúcar a sintomas ansiosos e depressivos, possivelmente por uma queda rápida de glicose e inflamação sistêmica. Além disso, a abstinência de álcool ela pode aumentar o craving por doces, e ambos vão competir na mesma estação de recompensa, tá? Interessante, né? Para o seu córnea interior, o sangue, ele é como a raiva, né? Ele é como se fosse uma moeda. Agora, para o nosso cérebro, a moeda pode ser a sacarose ou mesmo o cortisol, né? O estresse. Encerrando o nosso campo de batalha, então. O culto do córnea, o culto da raiva, ele vai mostrar uma verdade incômoda, bem inconveniente aqui. A violência e a raiva, elas pagam dividendos químicos. Mas ao contrário dos devotos fictícios, a gente pode escolher não pagar juros tão altos. Então, reconhecer a fúria traz pequenas micro-recompensas e o primeiro passo para desarmar esse altar interno. Afinal, todo chefe final ele tem um padrão de ataque. Quando você entende, você aprende a desviar. E com isso, encerramos por aqui. O seu checkpoint está registrado, o seu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo vídeo para o seu próximo PET mental, descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.